Já cantei uma canção de amor, já cantei uma canção na graça. E por que não cantar na dor, quando seu coração está quebrado? Há um vinho novo pra descer sobre odres que já foram rasgados, mas agora estão novos outra vez. Há uma esperança pra cantar, aquele que fez a ferida ligará. Aquele que fez a ferida ligará. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Beatriz, esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estou com muito sono, então se eu der uma pescada, vocês não liguem. Vamos falar sobre Sabedoria 3, né? Gente, Deus é muito concreto. Acabei de sair da missa e na missa Deus ministrou muito, foi a palavra dos leprosos e também teve o salmo. O salmo tocou muito meu coração, que foi aquele sobre fontes de águas vivas, você me leva a descansar, né? Em ti encontro meu repouso e tudo. E parecia que assim, hoje eu vim na missa, não aconteceu nada, assim, eu boiei totalmente, mas esse salmo, ele me prendeu muito, né, a palavra me prendeu muito hoje na missa, foi a única coisa que eu consegui ficar ligada, assim, né, eu falei, nossa, Deus, não tô conseguindo, hoje você me aceita, e tem dias que é assim, né, tem dias que a gente só vai, que a gente só fica na presença de Deus com o nosso cansaço, com a nossa humanidade, né. E aí ele foi sendo muito concreto, né? Porque ontem a gente rezou sobre os injustos e ele me mostrou, né, questões que eu tinha que melhorar. E hoje ele retomou, ele morde e assopra, né? Ele retomou a questão dos justos. Então, o primeiro versículo é: a vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram ter morrido, e o seu fim foi considerado como desgraça, mas agora estão em paz. Então Deus foi me lembrando, né, de que se eu escolho a justiça, se eu escolho, né, essa santidade, no Antigo Testamento vai falar que os justos, né, vai chamar os santos de justos, mas a gente tá falando de santidade aqui. E vai falar que Deus, ele encontra e dá descanso para as pessoas, né? E eu vim ouvindo essa música, quando eu acordei, eu vim ouvindo essa música que eu contei para vocês, né? Que ela fala que já cantei uma canção de amor, já cantei uma canção na graça, mas por que que eu não canto canções na dor? Por que que eu não canto quando meu coração tá quebrado, né? Então eu vim meditando essa verdade, e essa verdade, essa música, ela traz uma promessa, né? Nossa, todas as músicas do Ministério Zoe, inclusive a gente copiou, né? Foi muito inspirado nele, o nome do canal, porque eu me identifico muito com isso, né? Todas as músicas dele são muito proféticas e eles falam muito sobre, nessa música, né? Depois dessa parte, eles falam assim que vai cair o vinho novo no odre que já foi quebrado, né? Mas hoje ele não está mais quebrado, né? Então tem um vinho novo para descer e a gente não pode perder a esperança, né? E por que, nossa, Ana Beatriz, do nada você ficou, tipo, muito cansada, né? Tendo esses sentimentos difíceis, né? Ontem foi um dia muito difícil para mim. Tipo, Deus começou com os dois pés no peito, né? Com aquela situação da minha amiga. Mas foi um dia que eu vivi outras duas situações muito difíceis, né? Pra gente entender como Deus funciona às vezes, né? Eu tinha muitas coisas para fazer no meu dia. Eu tinha me programado para fazer muitas coisas, né? E acabou que eu vivenciei duas situações que mudaram toda a minha rotina. E me tiraram, né, desse meu fio, né? E Deus foi muito providente, porque ele tinha falado, né, que se eu tava lá para cumprir metas ou se eu tava
pra me relacionar com ele. E aí ele me trouxe uma situação do meu passado, essa primeira situação, né, depois da situação da minha amiga lá. Ele me trouxe uma situação do passado que eu não conseguia lidar, que era uma coisa que eu não queria tocar, né? Eu não quero tocar ainda. E ele me pediu pra tocar. E aí depois, mais à noite, ele me levou num lugar e me deu uma experiência muito boa, né? Essa do meio foi mais difícil e ainda não tá resolvida. Mas a da noite foi muito boa também. Ele deu uma resolução, assim, pra uma situação que também fazia muito tempo que tava meio empacada, assim. E foi uma resolução muito linda, muito boa, muito bonita, né? E aí eu fiquei, tipo, quando eu terminei o dia, assim, era 9h30 da noite. Eu cheguei em casa, tava muito cansada, muito cansada. E eu falei, graças a Deus acabou o dia. E, e aí foi muito engraçado, né? Porque, tipo, pela primeira vez eu senti que eu tinha passado pelo dia e vivenciado, não pela primeira vez assim, mas eu senti que eu não tinha me esquivado do meu dia, né? Eu não tinha me esquivado das coisas que doíam e eu tinha sido muito coerente. Mesmo que minha coerência não fosse perfeição, na verdade, muito pelo contrário. Mesmo que a minha coerência fosse a minha imperfeição, a minha dificuldade, o meu nada. Mas eu tinha sido muito autêntica o dia todo. E eu falei, Deus, não vai dar, sabe? Não vai dar. Foi um dia muito pesado. E ele o tempo todo falava, não, vai dar sim. Vai dar sim, é só você continuar caminhando. E eu fui, né? E fui caminhando. E eu não fiz nada do que eu queria, mas eu fiz muitas coisas, né? Não pode desprezar. Por que eu tô falando isso, né? Porque hoje ele já me deu essa moção de descanso, essa moção de estar tranquila, né? De poder descansar na presença dele. E ele veio falar dos justos comigo. Então Deus, ele não fez tudo isso, porque eu fiquei muito mal ontem, né? E ele não fez tudo isso porque ele queria, sei lá. Ele queria me provar, é verdade. Mas ele não queria me provar porque ele queria me fazer sofrer, né? Ou que ele queria, tipo, me provocar. Não, ele queria me confrontar com algumas coisas e me fazer crescer. E me mostrar que eu dou conta, sim, que eu preciso depender dele, né? E hoje ele já veio de um jeito diferente. Ele já veio. Tá vendo como Deus, ele é novo todos os dias? Você não pode fingir não, presumir, né, que ele, né, por ele ter tido uma postura um dia, que ele vai continuar tendo essa postura nos outros dias, né? Então ele veio me dizer isso, ele veio me acolher hoje, porque ele falou, tá vendo, passou, você conseguiu, passou. E mesmo se eu não tivesse conseguido, com certeza ele continuaria sendo Deus, ele continuaria sendo o que ele é, né, o nosso Criador. E aí ele falou assim pra mim, porque Deus os provou e encontrou dignos dele, né? Um tempo atrás, Deus também me provou, porque ele queria reconstruir o meu odre, né? E eu não consegui corresponder ao que ele queria, né? E tudo bem, foi um processo, vocês sabem disso. Mas ele voltou a me provar, porque assim, agora que eu voltei, né, que eu me decidi de novo viver em Deus, a gente precisa retomar, né, da onde a gente parou. Então Deus, ele vem me dizer que ele vem me dar novas provações, né? Porque a gente tem que passar por isso, e a gente tem que passar junto, não dá pra desviar do caminho, então a gente tem que passar. E ontem eu demorei pra entender isso, eu fui entender no finalzinho do dia isso, né? Que às vezes a gente entende antes, aí quando a gente tá na situação a gente não entende. Aí a gente fica repetindo e patinando na situação. Mas eu fui entender que era uma aprovação e que eram várias provações juntas, né? E que eu conseguiria com ele, sabe? E aí ele fala isso, que ele me prova e ele prova você pra nos dignificar, pra fechar as nossas rachaduras, pra reconstituir o odre, né? E ele me deu outra situação, né? Na verdade, eu acho que essa outra foi tentação, né? Mas ela me deu uma outra oportunidade com uma pessoa que... Na verdade, vieram duas pessoas conversar comigo. Gente, ontem foi o dia. Jesus!
que além dessas questões que reviraram o meu emocional de coisas que não estavam acabadas, né? Tiveram algumas oportunidades que apareceram, duas oportunidades que apareceram pra mim, tô pensando agora nisso, que eu não tinha, assim, que eu queria muito e que, assim, não que se eu escolhesse aquelas opções eu não estaria fazendo a vontade de Deus, mas dentro daquelas opções, tipo, eu poderia fazer ou não a vontade de Deus, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Conversar com uma pessoa específica. Eu poderia, tipo, ter uma postura específica que glorificaria a Deus ou ter outra postura específica que não glorificaria, né? Mas isso nada a ver com o passado, assim, nada a ver com coisas mal resolvidas, mas com almas mesmo que Deus me confiava, assim, e que eu podia ou usar pro meu bel prazer, né? Pra minha independência e pra me promover de certa forma, ou não, ou eu podia usar pra glorificar a Deus, né? E pra, enfim. Enfim, eu tinha duas opções. E não glorificar a Deus, tipo, pregando nem nada, mas amando a pessoa, sabe? Eu tinha a opção de usar ou amar. Então, nas duas situações. Então, agora que eu tô pensando, né? Eu acho que também tem um pouco de tentação nisso, né? Não é só aprovação. Mas essas situações, essas duas últimas que eu falei, é mais tentação, né? Satanás também pegando nas minhas brechas. Provação é algo que Deus faz pra lapidar a gente. E tentação é algo que Satanás coloca pra tentar desviar a gente. Então tem diferença. Beleza, né? E aí eu fiquei, tipo, refletindo nisso, né? Nas provações de Deus. E aí depois, ele falou assim pra mim: no dia do julgamento eles resplandecerão correndo como fagulhas no meio da palha, né? E hoje, depois que eu ouvi essa música do Vinho, o meu pendrive me mostrou uma música que eu ponho um monte de música aleatória que eu nem conheço, gente. Aí as músicas vão vindo nos momentos certos. Eu falo que as músicas elas encontram a gente. E aí eu coloquei essas músicas e veio uma música que falava assim: levanta e resplandece, né? E era um levantar no metafórico, mas assim, eu não queria levantar, então, tipo assim, foi perfeito. E aí na palavra veio falar, né? No dia do julgamento, eles resplandecerão correndo com fagulhas no meio da palha. Então eu entendi que Deus precisa que eu venha pra fora. E isso faz muito, muito sentido. Ele precisa trazer a luz que tá dentro de mim. Isso faz muito sentido no meu coração, porque eu tô orando por um projeto, né? E o tema do projeto, inclusive, tem a ver com o canal, né? O canal, ele tem essa moção do vem para fora, né? Porque Zoé significa vida. E quando eu comecei a fazer o canal, eu queria trazer vida, né? Eu queria tanto pra mim quanto para os outros, né? E Deus, ele continua usando essa moção e ele quer expandir o projeto, né? Então eu tenho orado por isso, pro discernimento, né? De Deus, de como que eu posso expandir o projeto. E, ele fala, assim, na minha oração hoje, que a melhor maneira de expandir o projeto no momento é eu trabalhar o meu vem pra fora, sabe? Como que eu quero fazer as pessoas virem pra fora se eu não consigo vir pra fora com ele, sabe? E aí ele me revelou que ele, tipo assim, eu precisava passar por isso logo, o mais rápido possível, porque ele tinha pressa, sabe? Ele não. Tipo assim, eu tô parada em algumas situaçõezinhas muito pontuais que me machucam muito, mas que são muito difíceis pra mim. Só que são muito pequenas em relação ao que Deus tem, sabe? Ao vinho que Deus quer derramar. Essa metáfora não acaba, né, gente? Então ele me pede isso, que eu tenha essa coragem, mas ainda é muito difícil. E o que eu queria deixar pra vocês, né, nesse vídeo é que como ele encontra a gente nos momentos certos, né, da forma certa, nos momentos certos, né. Hoje ele me deu esse refrigério, porque ontem foi um dia muito intenso. Então ele sabe o que ele pede, ele sabe como ele vai conduzir as situações, sabe? Então, basta a gente confiar. E a última coisa que eu quero falar pra vocês são esses dois versículos que eu não vou comentar muito, mas que eles caíram muito no meu coração de um jeito
Nossa, muito bom. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis viverão juntos dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Feliz a mulher estéril que permanece, porque ela receberá seu fruto no julgamento das almas. Então é isso, um beijo pra vocês, que Deus abençoe o dia de vocês. Se você curtiu o vídeo, deixe seu curtir, comenta alguma coisa que te chamou a atenção e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar de ouvir essa palavra, que vai se identificar, né? E até o próximo vídeo. E agora o quê? Vou o quê? Adivinhe. Vou rezar o meu terço e caminhar. Tchau, gente!